Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, conectados para mais um culto da comunidade cristã de Macapá. E como é bom estar de volta, né? Eu passei também pelo um momento de isolamento também, por prevenção, por parte dos médicos, e estamos novamente com a missão de continuar a fazer o ID do Senhor, nem que seja através das redes sociais, já que neste momento estamos impossibilitados de congregarmos em um templo, mas cremos que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus que cremos e que acreditamos, esperamos que brevemente tudo isso vai passar e voltaremos ao nosso convívio normal. Mas esperamos sim sair dessa situação para um convívio agora de uma maneira totalmente diferente, né? Não do jeito que estávamos, porque eu creio que todos nós, nesse tempo agora de isolamento, né, de estarmos dentro das nossas casas, certamente eu creio que não foi só comigo, mas com cada uma pessoa. Eu creio que cada um fez uma reflexão de como estava a sua vida, como estávamos vivendo aqui na terra, se nós estávamos agradando a Deus ou não, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo a vontade de Deus, mas se a gente for olhar no fundo, muitas vezes nós estamos fazendo a nossa vontade. Quantas vezes Deus nos chama para fazer a obra dele, para falar do amor dele, e muitas vezes a gente coloca dificuldades, empecilhos, né? Então, enquanto os irmãos vão conectando aí, sejam bem-vindos, né? O Gustavo Câmara, a Denívia, né? Está conectando aí, a Norma. Vamos compartilhar também o link dessa mensagem para os grupos e amigos, para que todos também possam receber essa mesma mensagem. Eu creio que hoje Deus preparou uma mensagem do céu. Aliás, todas as mensagens que Deus tem é do céu. Mas hoje é a palavra que Deus preparou para esse dia, para mim e para você. Não preciso nem dizer que estamos vivendo num tempo muito difícil. Eu creio que durante toda a minha vida, eu nunca pensei que eu ia presenciar tamanha dificuldade, uma situação dessa gravíssima, onde ele teve que ser acometido por um vírus fatal, mortal, para que viesse levar a Deus a sério, levar a Deus, né? E muitas vezes nós acabamos deixando essas coisas de lado por a nossa vontade própria, mas cremos que, como a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita para nossas vidas. Eu creio também no que a Bíblia diz, que aqueles que amam a Deus, né? Se você ama a Deus, grandes coisas ainda vai se cumprir na sua vida. Como ele diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, né? Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, não ama a Deus apenas porque está passando uma dificuldade, mas ama a Deus porque você tem gratidão por cada dia de vida, porque você tem gratidão por cada respirar que você tem. Seja bem-vindo, Marcelo Eli, meu obreiro, aprovado também, que o Senhor está preparando para coisas grandes também, como cada um de nós.
E nós precisamos crer nisso, irmãos. Precisamos nos agarrar nas promessas do Senhor Jesus. Porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse que nós teríamos aflições. Mas Ele disse que também para que nós pudéssemos ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Bom ânimo não é só bom ânimo de ter por ter, mas esse bom ânimo precisa estar atrelado à nossa fé no nosso Senhor. Ter bom ânimo que no momento certo, no momento determinado, o Senhor vai acabar com tudo isso e vai nos permitir novamente a nos unir como igreja, como corpo de Cristo, como a palavra diz, um corpo bem ajustado, amém? Quero mandar um abraço também, pastora Nilce, pastor Marlon, os demais pastores que estão conectados da comunidade, cada família. Sejam bem-vindos a esta palavra. Mandar um abraço também para o povo de Belém do Pará, a família lá de Barcarena, o irmão Sérgio, o presbítero Sérgio, com a sua família, a minha família, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, primos e tias, todos que estão fazendo parte desta conexão. E nesse momento, irmãos, a palavra de Deus diz que tudo que fazeis, fazeis para a glória de Deus. Antes de tudo, eu queria convidar você nessa noite a adorar esse Deus, a entoar a tua adoração ao Senhor. Como igreja do Senhor, fomos chamados a adorar. Cremos em dias melhores, em obras maiores que o Senhor estará fazendo nesse lugar. Amém? Porque Ele é o Deus desta terra, é o Deus deste povo. Adriana, seja bem-vinda com a sua família, com seus filhos. Diogo, obreiro aprovado também do Senhor. Vamos adorar a Deus. Onde você está? Vamos declarar essa canção. Em nome de Jesus, aleluia. Nós queremos te louvar, Deus. Queremos te adorar, Deus. Tu és o Deus deste povo, Deus. És o Senhor dessa nação, Deus. Oh, querida, adore ao Senhor. A Nayara, seja bem-vinda, Nayara. Augusto, vamos adorar a Deus nessa noite. Dobre seu joelho onde você está nesse momento. Entregue a sua adoração a Deus. Declare que não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ti, Senhor. Declare, aleluia. Onde você está, libere uma palavra em nome de Jesus. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Coloque a mão no seu coração, diga que esse lugar é você. Seja bem-vindo, Ale. Deus tem uma palavra de conforto para a tua vida nessa noite. Declare junto comigo a esse Deus toda honra e toda glória de lugar, o Rei deste povo, o Senhor desta nação. Ele é o Senhor da nossa nação. Aleluia. Oh Deus. Esperança ao perdido. Seja bem-vindo, Léo. Que Deus abençoe sua vida, meu filho. Declare: não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Declare que você é esse lugar, querido. Declare que virão novos tempos na tua vida. Aleluia. Receba essa porção em nome de Jesus. Estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão
meu amado. Creia em nome de Jesus, que maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Tudo isso há de passar em nome de Jesus. Você não foi chamado para morar no deserto. Você foi chamado para passar pelo deserto e sair do outro lado. Aleluia. Não há outro igual a ti. Declare isso a Ele. Aleluia. Não há outro igual a ti. Declare tempos melhores na tua casa, na tua família. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Se farão na tua vida, aleluia. Tempos melhores estão por vir, Obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Aqui, querido, no teu coração, obras maiores o Senhor fará, em nome de Jesus. Tempos melhores, obras maiores serão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba no nome de Jesus de Nazaré, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Esse Deus, esse Senhor, que tem o braço poderoso, está estendido em tua direção. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor ainda. Você não vai morrer, diga: eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. Aleluia. Se tudo está difícil, Declare. a multidão já te cansou. Diga isso. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Olhe para o alto agora e declare: levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Você vai passar por esse mal, querido, em nome de Jesus. levante os seus olhos E veja o sobrenatural. e tem Promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Declare: morrerei. enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Creia em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que está difícil, mas você vai vencer. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Declare isso com alegria, querido. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus
o mal. Não morrerei, declare. Enquanto a promessa não se cumpre. Aleluia. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Enquanto a promessa não se cumprir, meu irmão. Não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante seus olhos e diga: levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, receba, vence o mal. Você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar nesse momento. Vamos entregar a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque até o direito, Senhor, de te adorar vem de ti, Deus. Toda adoração, Deus, antes de chegar até nós, ela vem do céu. Por isso, Deus, eu peço a tua presença, Senhor, nessa hora. Eu peço, Deus, que o Senhor agora vá em cada casa, em cada família, preparando cada coração, cada ambiente, Deus, para receber a tua mensagem, Deus. Envia o teu anjo, Senhor, na frente, para que possa, Senhor, tirar todo impedimento, todo atrapalho, Senhor. Para que o teu povo, Senhor, venha receber a tua palavra de bom grado no seu coração. Ó Deus, sara nossas feridas, Senhor, nesse momento. Cura os enfermos, Pai. Aqueles que estão doentes, que estão desenganados, meu Deus. Tu és o Senhor que cura, é o Deus que sara. Entra nesta hora, Pai, com a provisão. Entra na hora, meu Deus, com a providência divina. E muda o quadro, Pai. Entra nos hospitais agora, Senhor. Esses hospitais superlotados, Senhor. De pessoas, Senhor, sem leitos, sem remédios. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai, do nosso povo. Tem misericórdia da nossa gente, Pai. Há um povo que ainda clama por Ti. Há um povo, Senhor, que ainda anseia mais de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, meu Deus. Como aroma suave diante de Tuas narinas, Deus. E nos conduz por veredas de paz. Nesta noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos possam dizer amém. Graças a Deus. Amados, é muito bom, novamente, estar falando da palavra de Deus. Como eu falei, passei um tempo agora no isolamento e tive que respeitar tudo isso por conta da minha família, das pessoas que vivem comigo, né? Houve uma ordem médica que teria uma suspeita de Covid-19 e eu preferi obedecer, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que o sacrificar, né? Então, antes que a gente sacrifique os nossos familiares, a nossa família, é melhor que nós possamos tomar as medidas, os cuidados necessários que as autoridades estão mandando. Amém? Quero mandar um abraço para o pastor Brás, pastora Rosana, pastor Joelso, pastora Valdirene também, que certamente estão participando deste culto. Um culto como para nós tem se tornado um culto diferente, porque estávamos acostumados a estar dentro de um templo, né? Cantando louvores ao Senhor, tirando dízimos e ofertas e ganhando vidas para Jesus ali naquele lugar. Mas nesse momento precisamos obedecer tudo isso e que nós possamos agora nos acostumar, né? Nos acostumar, mas não nos convencer disso, né? O que a Bíblia diz? Que nós temos que transformar nossa mente e não nos conformar com este século. Então nós não temos que nos conformar com este século, com tudo isso que está acontecendo. Mas temos que sair com a nossa mente renovada de tudo isso que está acontecendo, né?
que tudo isso que está acontecendo não está acontecendo apenas com as pessoas de longe, mas está acontecendo no mundo inteiro, no planeta inteiro. Hoje estamos proibidos de viajar, de sair das casas. E muitas pessoas não entendem isso ainda, né? Mas nós temos que obedecer. Temos que passar esse tempo. Mas eu quero trazer nessa noite uma palavra direto do coração de Deus para a tua vida. Uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Essa palavra Deus já vinha falando comigo algumas semanas. E eu vi alguns pastores também colocando no Facebook, só confirmando tudo aquilo que Deus já vinha falando no meu coração. E eu queria pedir que os irmãos nessa noite, você que está com uma Bíblia, que você possa abrir a sua palavra nesse momento, em nome de Jesus, no Salmo 133. Amém? Abra comigo nesse Salmo 133 e vamos compartilhar alguns versículos deste Salmo. Amém? Salmo 133, no versículo 1. Vamos ler do 1 até o 3, amém? Acompanhem comigo nesta versão. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Você pode dizer um amém comigo? Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. É essa a ordenança de Deus para os que vivem em unidade, para os que vivem em união. Quem vive em união é abençoado. Amém? Quem vive em unidade é abençoado. E não só abençoado, mas como o Senhor diz, abençoado para sempre. E o Senhor esteve falando essa semana comigo, essas semanas, sobre esta palavra, que como é bom, né, irmãos, viver em unidade. Como é bom a gente poder abraçar uma pessoa. Como é bom a gente ter contato com pessoas. E nesse tempo, agora que estamos passando, tem sido assim, um duro castigo para todos nós. Viver sozinhos e isolados, né? Mas eu quero trazer uma leitura, eu quero trazer um pensamento dessa mensagem para você nessa noite. Da maneira e da forma como Deus expressou durante o estudo que eu estava fazendo, né? E o Senhor, ele começou a falar, o Senhor começou a falar que desde o início, tudo isso é provado, né? Desde o início, Deus, ele é um Deus de unidade. Desde o início da sua criação, ele se mostra como um Deus de unidade. E que a vontade dele era sempre que todos os homens pudessem viver em harmonia, em unidade, os seres humanos se amando, se respeitando, cuidando um dos outros. E não hoje como estamos vivendo. Se você notar, irmãos, hoje os tempos que nós estávamos vivendo é o que a Bíblia diz, é os dias de Noé, né? Os dias de Noé, cada um estava vivendo a sua vida. Cada um vivendo o seu momento. Ninguém queria mais saber de ninguém, ninguém queria cuidar mais de ninguém. Era gente que queria trabalhar demais, ganhar dinheiro demais. Não estou dizendo aqui, irmãos, que o dinheiro é ruim. Ele é ruim
quando ele é mal aplicado, quando ele é mal utilizado, como a Bíblia diz, que o dinheiro é a raiz de toda. Então, os dias que estavam vivendo eram completamente contrários ao que Deus queria para nós. Deus, quando ele criou a humanidade, no início lá no Éden, ele criou para que todos vivessem em harmonia, em união. E não hoje como estava o mundo, cada um por si. Cada uma pessoa por si, vivendo a sua vida, fazendo o que queria, saía de casa, entrava a hora que queria, não dava satisfação para pai, para mãe. E agora cadê a liberdade? Tudo isso acabou, porque se não é pelo amor, como a gente sempre diz, é pela dor. Não querem aprender pelo amor, como Deus quer mostrar, como Deus quer ensinar, então vai ser pela dor. E quantos hoje estão sentindo dores? Pessoas que perderam já entes queridos, pessoas que perderam gente da sua família para este vírus que hoje está na terra, e hoje não dá para você fechar os olhos e dizer que isso não está acontecendo, porque está acontecendo. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Quem pensava que não ia presenciar isso ainda nessa vida, ainda está vendo. E você deve estar pensando assim, poxa, quando eu ia na igreja, eu não abraçava nem o irmão, eu não dava nem graça e paz, até dentro da minha casa eu não abraço ninguém, eu não digo eu te amo. Sabe, amados, quando nós deixamos de fazer tudo isso, nós estamos vivendo ao contrário ao que Deus quer para nós. Porque a vontade de Deus é essa, é que os irmãos vivam em unidade, em unidade. O ser humano ele foi criado para ter relacionamento, para ele se comunicar um com os outros, não para viver no isolamento. E esse Deus, desde o início, ele queria que o homem vivesse em harmonia. E como ele projetou tudo desde lá do Éden, né? Desde lá do Éden, o Senhor projetou a sua criação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 20 ao 25, eu não vou ler, mas ele cria. Deus começa a criar ali sobre toda a terra, toda espécie de animais marinhos, terrestres, animais que voam, que se rastejam. E aí que foi que ele disse para essa criação que eram só animais até então? Ele disse para aquela criação para que eles crescessem e multiplicassem sobre toda a terra. E além disso, dele falar que os animais viessem crescer e se multiplicar, Deus também viu, sabe o que, irmãos? Que era bom. Era bom a unidade. Era bom os animais juntinhos, vivendo em harmonia. Você já imaginou um coelho passando diante de um leão e o leão só jogar um beijinho para ele e nem atacar ele? Porque não tinha mal, não tinha nada disso ainda nessa terra. E Deus viu que era bom. E no capítulo seguinte, no capítulo 2, no versículo 4 e 7 de Gênesis, Deus aqui vê que tudo o que ele tinha feito era bom, mas não existia o homem. Ainda não existia o homem para cultivar, para cuidar de tudo o que ele fez. Sabe, irmãos, Deus ele fez os animais, ele fez tudo, só que não tinha o homem ainda faltava algo. Ainda faltava quem os conduzisse. Faltava quem os direcionasse. E aí, Deus, ele nesse capítulo, no capítulo 2, 4 e 7, quando ele cria ali, ele decide então, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele decide juntos criar o homem. Amém? Deus ele decide criar
o homem, eu e você. E no capítulo 1, no versículo 26, a palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, que tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Amém? Desculpa, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus, então, a partir desse momento, ele pega esse homem criado e ele coloca esse homem ali no jardim. Deus, ele coloca esse homem no jardim do Éden para cultivar, para guardar, para dominar aqueles seres que ele tinha criado, né? Mas eu vejo aqui, irmãos, ainda, sabe o que eu vejo? Um Deus de detalhes. Um Deus que começa a sua criação e termina. Assim como foi comigo e com você. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida e na minha vida, ele há de cumprir, há de completar. Ainda aquilo que você precisa chegar, não te preocupa. Como você declarou naquela música, você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Mandar um abraço para minha prima lá em Castanhal, a Selma. Que Deus te abençoe, minha prima. Seja bem-vinda também a esta mensagem, em nome de Jesus. E esse Deus de detalhes, ele termina tudo aquilo que ele inicia. Ele nunca é um Deus de deixar nada inacabado, nada pela metade, né? E ele pega esse homem para cultivar o jardim. Ele coloca esse homem ali para cultivar o jardim. Penso eu que Deus começa ali no meu pensamento. Eu começo a ver assim que Deus, ele vê os animais ali vivendo em harmonia. Os animais, cada um com o seu par, cada um com o seu companheiro. E ali Deus, depois de criar o homem, vê o homem ali sozinho. O homem sozinho dentro do jardim. Sem companhia, só com a companhia dos animais. Amém? E o que ele diz lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 18? Ele diz assim, Deus: e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma mulher competente que nem você. Amém? Irmãos, olha o que Deus está dizendo aqui, para unir com tudo que estamos dizendo, que estamos falando aqui de unidade, né? Estamos falando de unidade. E olha o que Deus está dizendo neste capítulo e neste versículo, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Olha o que Deus está falando aqui nesse momento. Que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Porque o homem só, ele não vai conseguir viver uma vida abundante, uma vida feliz. O homem, ele foi feito para relacionamento. O homem, ele foi feito para ter contato uns com os outros. E nesse momento, tem muita gente sentindo falta de tudo isso. Amém? Tem muita gente. E o que nós tiramos dessa palavra, irmãos, como aprendizado? E o que nós tiramos como aprendizado desta palavra? É que verdadeiramente o ser humano, ele foi criado para viver unido e não sozinho. Nós aprendemos que o ser humano, ele foi criado para ter esse convívio, esse relacionamento com o outro.
e não para viver uma vida só. Eu creio que muitos nesse tempo agora estão sentindo na pele, né? Estão sentindo na pele. Pessoas que eram acostumadas a se relacionar umas com as outras, hoje estão vivendo em isolamento, né? Como eu falei, no meu caso, vou falar de mim, né? No meu caso, agora eu tive isolado. Eu tive isolado, irmãos, dentro da mesma casa, mas num quarto separado. E como é bom a gente passar um tempo desse, porque a gente reflete muitas coisas, sabe, irmãos? Mas também eu senti na pele uma tristeza. Porque é muito triste, sabe, irmão? Você está ouvindo a voz das pessoas que você ama, ouvindo a voz da sua esposa, ouvindo a voz dos seus filhos, e você não poder tocá-los, não poder abraçá-los, não poder estar junto com eles. E isso eu passei. Eu passei nesse tempo agora. Nesse tempo de isolamento que eu tive. Eu creio que também alguns irmãos passaram por isso. Chega a doer no coração ver meu filho falando, brincando, e eu não podia estar com ele. A minha filha, a minha esposa. Isso nos leva a refletir, sabe, irmãos, que verdadeiramente não fomos criados para viver sozinhos. Muito triste. Pessoas que vivem só. Porque nós não fomos criados, irmãos. Não fomos criados para viver sozinhos, isolados. Nesse tempo eu já perdi muitos amigos. Mas eu quero falar de um aqui em especial. Eu perdi um amigo que, quando o encontraram, ele já estava morto dentro do banheiro da sua casa, porque ele vivia sozinho. E é muito triste, sabe, irmãos, uma pessoa terminar a sua vida sozinho, sem ninguém para estar ali junto, nem no último momento, no momento de despedida. É muito triste tudo isso. O ser humano viver sozinho, ele não foi chamado para viver sozinho. Fica assim parecendo, sabe? Uma pessoa quando morre sozinho, fica parecendo um sentimento de abandono, de desprezo. Parece até que aquela pessoa foi abandonada e foi desprezada a vida toda. Mas nós sabemos que, infelizmente, irmãos, não é assim. Infelizmente, muitos escolhem se isolar. Muitos escolhem em se afastar das pessoas. Por exemplo, tinha pessoas que não foi preciso nem ter um decreto para se isolar, porque já estavam isoladas. Já era do convívio delas viverem assim. Essas pessoas não estão nem sentindo isso. Mas para nós que tínhamos a nossa liberdade de ir e vir, de sair com a nossa família, de estarmos juntos na igreja, é muito triste, irmãos. É muito triste a gente não poder abraçar as pessoas que a gente ama. É muito triste você não poder tocar na pessoa que você ama. E o medo que fica nas pessoas. Eu lembro que quando eu ia botar minha comida, abria rapidamente a porta do quarto, empurrava o prato e já trancava a porta e espirrava álcool. O medo que tudo isso veio trazer para nós. Veio nos afastar. Mas existe um Deus que nos dá uma palavra de unidade nessa noite. Há um Deus que nos dá uma mensagem que, como é bom que o homem vivam em unidade. Como é bom, irmãos, que nós possamos viver em unidade. Por isso Deus ele se preocupa quando ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, porque ele sozinho
Uma mente vazia, ele é um alvo muito fácil para o adversário. O adversário ele vem com seus enganos, com as suas mentiras, e aí ele começa a levar a mente daquela pessoa cativa para ele. E Deus, ele nos deixa essa palavra que não é bom. Não é bom, irmãos. Esse isolamento. Hoje nós estamos isolados fisicamente, mas nós temos tanto para dizer uns para os outros, e nós temos uma facilidade hoje de ter as redes sociais, de ter internet, de ter celular. Nós temos hoje essa facilidade. Nós estamos afastados, sim, fisicamente, mas ainda dá tempo de você expressar o seu amor pela sua família, de você expressar o amor pela pessoa que você ama, pelos seus amigos. Se você ama o próximo como Deus disse, como Jesus disse, é a sua missão, é a minha missão de levar o amor para essas pessoas, levando uma mensagem de ânimo, uma palavra de vida. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje, já estão no limite dentro das suas casas. Não aguentam, mas não sabem mais o que fazer para se distrair dentro de casa. E você tem uma palavra certa aí para enviar para essa pessoa. Você tem uma palavra certa. Você que tem lido a Bíblia, Deus tem falado com você. E você não pode reter essa palavra. Que a palavra dele diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, que a palavra de Deus não pode ser algemada, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se eu fosse citar, irmãos, aqui algumas passagens da Bíblia que fala que quando o homem está unido, o homem ele produz muito mais, ele constrói muito mais. Nós vencemos muito mais unidos. Unidos somos mais fortes. Mas eu quero deixar em especial aqui uma passagem que está em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9 e até o 10. Amém? Quero deixar essa passagem, que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Amém? E olha o que diz o seguinte: e se cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amém? Você vê aqui como é importante a unidade, o relacionamento. Há um ditado que diz, né? A união faz a força, né? Então, pobre daquele homem que cai sozinho e não tem quem o ajunte. Mas unidos é melhor ter companhia, é melhor serem dois do que um. Amém? Então a palavra que ela está dizendo para você e para mim nessa noite, amados irmãos, que é melhor é ter companhia do que estar isolados. É melhor ter companhia. Irmão, veja bem, eu quero deixar também algo aqui bem claro, porque muitos podem não estar entendendo ainda o que eu estou falando. Eu não estou aqui de forma alguma dizendo que você tem que ignorar os decretos, as leis, que você vai para a rua agora, vai abraçar todo mundo, vai chamar um monte de gente e vai fazer barulho. Não é isso não, irmãos. Eu estou falando aqui de relacionamento, de pessoas que estão unidos, ainda que distantes, mas estão unidos ainda no propósito, na fé, na unidade do Espírito Santo. Amém? Eu não estou falando aqui para a gente possa desobedecer, sair fazendo o que quer agora. Não é isso. Essa unidade que eu estou falando
É a comunicação, irmãos. É a comunicação de estarmos juntos. Hoje o que existe de pessoas sofrendo sozinhas, carregando fardos sozinhos, passando provações sozinhos. E eu sempre digo para a minha igreja algo, amados. Eu sempre digo para a minha igreja, eu só posso ajudar se eu souber o que está acontecendo. Muitas pessoas se calam, se fecham. E como poderíamos ajudar então? Eu sempre digo isso na minha igreja. Eu só vou poder ajudar se eu souber o que está acontecendo. Eu sempre ensino isso, que até a oração, irmãos, até a oração, ela precisa ser específica. Eu só vou poder orar por você se você me falar o que você precisa especificamente. E já quero logo dizer para você, você que precisa de uma oração, deixe o seu pedido de oração aí no final. Deixe o seu pedido de oração. Aquilo que você quer específico, que você está passando. Há uma ajuda de Deus, há uma ajuda da igreja, há uma ajuda dos pastores. Mas nós precisamos saber o que está acontecendo com você. O que é que você está passando? Amém? Mas sabemos também, irmãos, que no meio de tudo isso existe dois grupos de pessoas. No meio de tudo isso existe um grupo de duas pessoas. As que querem relacionamentos umas com as outras e as que nunca quiseram relacionamento. Tem gente que não está se relacionando com as pessoas agora porque não pode. Mas tem gente que nem se relacionava nem antes. E agora muito mais. Pessoas que a gente tenta até se aproximar, mas não querem relacionamento. Não querem unidade com alguém, não querem dividir com ninguém. Divida, querido, teu fardo nessa noite em nome de Jesus. Está muito pesado só para você. Está muito pesado só para você. Você não tem estrutura para aguentar tudo isso. Deus, Ele sabe qual é a tua estrutura. Ele sabe até onde você pode suportar. Amém? Sabe um exemplo disso aqui? Existem pessoas que não aguentam mais o isolamento, que não vê a hora de sair para abraçar. Existem pessoas que não estão mais aguentando esse isolamento, que não vê a hora de tudo isso acabar e sair da sua casa. Mas tem pessoas que tanto faz e tanto fez. Com isolamento ou sem isolamento, vivia uma vida mais ou menos. Não uma vida com propósito. Sabe, queridos, nós precisamos ter uma vida com um propósito. Se você não tiver um propósito na sua vida, fica difícil até de Deus te ajudar. Não que seja impossível para Ele, mas Deus, Ele só entra com permissão na nossa vida. Como Ele diz, eu digo sempre lá de Apocalipse, né? 3:10. Ele está na porta e bate. Se alguém ouvir a voz dele, ele entra. Então Ele bate todos os dias na porta do nosso coração, querendo um relacionamento conosco. Ele quer te conhecer mais, Ele quer ser mais íntimo, quer ser teu amigo, teu companheiro, na alegria, na tristeza. Não de vez em quando. Muitos de nós, muitas vezes, só queremos Deus quando precisamos, né? Essa é a verdade. Hoje tem muita gente que estava afastado de Deus aí, que estava desviado, mas que hoje está aí de joelho clamando a Deus pelo milagre, pela sua salvação. Porque os dias são maus, irmãos. Então existem pessoas que estão sozinhas, mas não por falta de opção. É porque existe uma lei. Mas tem pessoas que tanto faz, né? Nós precisamos notar também as pessoas que precisam de ajuda.
Há uma passagem lá no livro de Atos que fala de Filipe, né? Filipe, ele chega diante de um eunuco e ele pergunta para aquele eunuco: você compreende o que você está lendo? Né? Ele estava lendo a passagem do profeta Isaías. E Filipe pergunta para ele: você compreende o que você está lendo? E ele diz: como eu poder compreender se ninguém me falar? Né? Como as pessoas vão saber, querido, desse Deus? Como as pessoas vão saber, vão aprender a ter relacionamento umas com as outras, se você e eu não criarmos oportunidades para isso? Amém? Se não criarmos oportunidades para essas pessoas de se relacionarem umas com as outras. E Jesus, quando ele envia também os seus discípulos ali, ele envia de 2 em 2, na grande missão, né? Ele nunca enviou ninguém sozinho. Ele enviou de 2 em 2. Então, precisa existir uma parceria, um companheirismo, uma unidade para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que vivem para Cristo. Nós precisamos viver assim. Antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer, será que você tentou pelo menos se relacionar com alguém? Ou você só deve estar pensando nisso agora: quando eu sair agora vai ser diferente. Será que antes você já fazia isso? No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, a palavra diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Quantos podem ver que a vinda de Jesus está mais perto do que nunca? Tudo isso que está acontecendo está provando que Jesus está voltando. E essa palavra aqui, ela está dizendo que nós não deixemos de nos reunir. Reunir, nós não estamos reunidos hoje, não podemos. Mas existem tantos aplicativos que você pode reunir seus amigos, sua célula. Vocês podem ali compartilhar uma palavra, né? Mas o que ele disse também, além dessa palavra, além de nos reunir, é que nós devemos nos encorajar uns aos outros. Nos encorajar. Irmão, você foi chamado para encorajar aquele que está mais fraco. Você foi chamado para encorajar aquele que está sem esperança, que está necessitado, que está angustiado nesse dia, que não acredita mais, que até a fé já está definhando, mas você ainda tem uma porção, você ainda tem azeite, você tem azeite na sua lâmpada ainda, para que com a tua luz tu possa guiar ainda muitas vidas para o reino de Deus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Queridos, sabemos que nesse momento não podemos nos reunir. Não podemos nos reunir. Mas devemos nos encorajar. Nos encorajar uns aos outros. Quantos meios existem hoje de encorajar? Como eu falei, uma mensagem pode mudar o pensamento de uma pessoa que talvez nesse momento está pensando até em suicídio. Quando você envia uma palavra de esperança, de vida, você salva uma vida. Aquela vida que já estava nas mãos do diabo. E aí você lança uma palavra, uma semente. E ali se torna uma grande árvore e vem dar muitos frutos. Amém? Então eu fico aqui pensando, sabe, irmãos? Quando tudo isso passar, o que você vai fazer de diferente? Quando tudo isso passar, o que você vai fazer diferente agora? Porque se você sair de tudo isso que nós estamos passando, da mesma maneira que você era antes, o isolamento não serviu para nada. O vírus não serviu para nada. O que é que nós vamos fazer quando tudo isso passar? Vamos nos unir mais, irmãos. Vamos nos abraçar mais.
Vamos nos respeitar mais, nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Amém? Irmão, se o homem soubesse o poder da unidade, se o homem soubesse o poder que a unidade traz para nossas vidas, todo mundo ia querer estar unido. Todo mundo ia querer viver unido. O poder da unidade é muito forte. Quando estamos unidos em oração, buscando a Deus, clamando, o Senhor, Ele responde. A palavra diz ali, quando Pedro estava preso, Pedro de manhã ia ser sacrificado, mas a Bíblia diz também que naquele momento havia oração incessante pela vida de Pedro. A igreja estava unida no mesmo propósito, intercedendo pela vida de Pedro. E naquele momento Deus envia o anjo, e o anjo liberta Pedro, para mostrar que o povo unido é vitória certa, irmãos. O povo unido, a vitória é certa. Mas todo reino dividido, nós já sabemos, ele não triunfa, ele não vence. Um reino com divisão, ele não chega a lugar nenhum. É como um barco. Uma pessoa rema para frente, outro rema para trás. Tem que estar todos remando na mesma direção, seguindo na mesma direção, que é o coração de Deus, que é louvar diante do nosso Deus, seguir uma vida digna, amém? E olha o que diz também aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 12. Diz assim, capítulo 4, versículo 12 de Eclesiastes: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha só, irmãos. Um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas 2 pode se defender. Nós sabemos que esse cordão de 3 dobras aqui é Deus. É os 2 homens unidos, a humanidade unida, e o terceiro cordão é Deus, unidos com a humanidade. Ele não se quebra, ele não se arrebenta. Porque onde existe unidade, ali o Espírito de Deus está também. Onde existe a unidade, o Espírito do Senhor se faz presente. Agora, onde existe divisão, o Espírito de Deus não está, irmãos. Porque Ele é um Deus de unidade, não é um Deus de contenda. Nosso Deus é um Deus de unidade. Amém? Aleluias. Eu queria citar uma passagem também aqui da Bíblia, para que nós possamos aprender como a unidade ela tem poder. Eu não poderia deixar de citar essa palavra, porque ela é muito poderosa. Durante a minha caminhada, eu aprendi muito com essa palavra que está no livro de Êxodo. Você pode anotar. Livro de Êxodo 17, do 8 ao 13. Nós vamos ver uma passagem aqui poderosa de Deus para nossas vidas. Livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 8 até o 13, diz assim: e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas,
Eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Amém, irmãos? Irmãos, como é poderoso a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. O que nós percebemos, irmãos, nessa passagem, é que apesar de Moisés ser um escolhido de Deus, Moisés era o homem que foi chamado para ser o libertador do seu povo. Mas Moisés também era um homem limitado. Era um homem de carne e de osso, que nem eu e você. Moisés era um homem que estava sujeito a cansaço, que estava sujeito a doenças, a enfermidades, como cada um de nós. E ali naquele momento da palavra, a palavra diz que Moisés, quando estava com os braços erguidos, o povo de Israel vencia. Mas quando os braços de Moisés, que estavam cansados, como acabamos de ler, cansados, baixavam, os amalequitas venciam. E é interessante nessa passagem como esses dois homens conseguem perceber o cansaço de Moisés, Arão e Hur. Eles conseguem perceber o cansaço de Moisés. Eles perceberam que os braços de Moisés estavam pesados. E quando os braços dele arriavam, o povo perdia. E quando os braços de Moisés estavam para cima, o povo vencia. Eles perceberam isso. Eles perceberam que eles precisavam fazer algo. Eles notaram que eles precisavam se unir a Moisés, para que os braços de Moisés não descessem mais e o povo vencesse. E o que acontece? Eles colocam ali então uma pedra e diz: senta aqui, Moisés, senta aqui. E cada um segurou um braço de um lado, outro segurou do outro, e dali o povo de Deus não perdeu mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Isso mostra o poder da unidade. Quantos hoje estão cansados, irmãos? Sobrecarregados, como eu falei, já não sabem mais o que inventar dentro da sua casa, o que fazer dentro da sua casa. Que você seja, eu e você possamos ser Arão e Hur dessa geração, para levantar os braços daqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, que nós possamos ser Arão e Hur, para ajudar o povo a prosseguir, a vencer, a lutar contra o inimigo, em nome de Jesus, irmãos. É maravilhoso, é tremendo viver em unidade, irmãos. Irmãos, eu estou com muita saudade, irmãos. Diante de Deus, eu estou com muita saudade de abraçar você, meu irmão. Você, minha irmã. Qual é o pastor que não quer ter contato com as suas ovelhas? Nós estamos sentindo falta de tudo isso. Mas nós cremos que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, amém? Então você percebe, irmãos. Moisés, ele era um escolhido de Deus. Mas ele cansava. Quantos pastores hoje estão aí, irmãos? Também no limite. Já não sabe mais o que se faz com a igreja fechada. Mas vamos ser pessoas como Arão e Hur. Mande uma palavra para os seus pastores, para os seus líderes. Ligue para eles. Não se isole com o seu problema também. Peça ajuda. Em nome de Jesus, irmãos. Ali eles põem em prática tudo o que aprenderam. Eles aprenderam que viver em unidade é melhor. Nós precisamos botar em prática tudo isso.
O próprio Deus também ele sempre quis um relacionamento. Deus ele sempre quis um relacionamento. Eu fico perguntando, irmãos, você já parou para pensar por que os pássaros cantam 6 horas da tarde nas árvores? Antes de dormir, aquela cantarola de pássaro. Que é a hora da visitação de Deus. É a hora da visitação de Deus, irmãos. E os pássaros se alegram com a presença de Deus. O relacionamento com Deus. Nós precisamos nos alegrar. O próprio Deus, ele quis reunir muitas vezes cada um de nós. Muitas vezes Deus está chamando para perto, para ter um relacionamento, para ter uma unidade, mas as pessoas não querem. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, no versículo 37. Olha o que Jesus ele fala aqui na sua palavra. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como uma galinha acolhe seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não aceitaram. Olha só. Quantas vezes, irmão, Deus está nos chamando para nos reunir, E ele diz aqui, ô Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir. Quantas vezes, Jerusalém, tu que assassina os profetas, apedreja aquelas pessoas que vão levar a minha palavra. Quantos de nós, irmãos, já bateram porta na nossa cara, já jogaram água, mas nós não retrocedemos, porque a vontade daquele que nos chamou é muito maior dentro de nós. E nós precisamos prosseguir, amém? Então, quantas vezes, irmão, Deus nos chamou para essa unidade, para viver em união. Por isso, hoje, o povo está sendo destruído. Por isso, hoje, as pessoas estão passando dificuldade. Tem muitas pessoas que falaram muita asneira, muita besteira contra Deus. E hoje estão colhendo o que plantaram. A lei da semeadura, irmãos, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. A lei da semeadura, ela se aplica em tudo que nós falamos. Aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. Não tem jeito. A pessoa semeia falar de Deus, falar da palavra de Deus, ela colhe. Olha o que diz aqui no livro de Oséias, capítulo 4, 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que não te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aí todo mundo diz assim, pastor, mas Deus me ama. Deus me ama, pastor. Com certeza, amado. Deus te ama, por isso que você ainda está vivo. Deus te ama. Deus está te dando uma chance hoje de você conhecê-lo mais e mais. De você ter relacionamento com Ele. Para que você não venha a ser destruído, como Ele está dizendo aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Qual é o conhecimento, irmãos? De Deus. O conhecimento de Deus, da sua palavra, de quem Ele é, do poder dEle que está em suas mãos, e os braços dEle não estão encolhidos, mas estão estendidos para ouvir o nosso clamor e a nossa oração, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você consegue entender agora? Porque nós estamos passando por tudo isso. O homem que foi criado para viver em unidade, hoje está vivendo em isolamento. Muitas pessoas pensam que conhecem a Deus, sabe, irmãos? A maioria das vezes, quando nós vamos pregar o Evangelho, a gente pergunta, você quer conhecer Jesus? A pessoa pula logo e diz, eu já conheço Jesus. Muitas pessoas pensam que conhecem Jesus. Elas sempre dizem que o conhecem. Mas nós precisamos aprender a separar as religiões de Deus. Precisamos aprender a separar as religiões de Cristo.
Porque as religiões, elas são sistemas religiosos, onde as pessoas têm que seguir normas, como uma empresa. Mas ser cristão é muito diferente do que muitos pensam. Dizer que já conhece a Cristo. Ser cristão, queridos, é contrário a seguir uma religião, a um sistema que o homem criou. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Olha o que a palavra de Deus diz, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo aqui que é para seguir a Cristo e não uma religião. Ele quer unidade com Ele e não com a religião. Ele quer ter relacionamento com Ele. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Relacionamento com uma religião, querido, vai te levar para o céu, vai salvar a tua alma. Só um relacionamento genuíno, verdadeiro de amor com Deus vai poder te livrar e te salvar, em nome de Jesus. Amém? Já finalizando essa palavra, irmãos, eu quero dizer, irmãos, que Deus nos criou eu e você, para que nós possamos ter esse relacionamento. Deus nos criou, irmãos, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, não com deuses, com um monte de Deus, mas com um único Deus, um único Senhor das nossas vidas. Porque foi Ele que se entregou naquela cruz, na cruz do Calvário. Foi esse Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, esse que é digno, sim, das nossas vidas e da nossa adoração. Olha o que ele diz nessa palavra, ele chama os seus discípulos, aqueles que o seguem, que peguem a sua cruz e o sigam. Que nós possamos seguir a Cristo em relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele, irmãos. Não apenas em momentos de precisão, nem em momentos que estamos passando dificuldade, mas relacionamento com Deus todos os dias da nossa vida. Que nós temos que nos relacionar com Ele nesta vida, para que nós possamos ter uma vida eterna com Ele lá na glória celestial. Amém? Que nesse tempo, irmãos, nesse tempo de isolamento, nós possamos também buscar mais de Deus. Não se perca pelo celular, não se perca fazendo qualquer coisa. Use desse tempo que você está passando para criar um relacionamento de unidade com Deus, de buscar mais de Deus. Que possamos também viver unidos como nunca vivemos antes, irmãos, depois que tudo isso passar. Que nós possamos ter mais apreço pela vida de cada um de nós. Nós possamos nos respeitar, nos amar. Pois somente assim nós passaremos o mais rápido possível por tudo isso que está acontecendo. Amém? Eu quero te convidar a louvar a Deus nessa noite mais uma vez. E depois eu vou orar. Eu vou orar pelas nossas vidas. Amém? Queria que você declarasse essa canção junto comigo. Ao Deus de aliança, que nos uniu através do sangue de Jesus. Se você está com a sua família, segure na mão de alguém aí agora. Somos um, o teu sangue fez assim. Oh, 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 o teu amor é bem maior que tudo em mim. Oh, 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 ao descer ao mundo sem a sua glória, abraçou com forte ao meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz.
comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Que a nossa aliança entre irmãos e Deus não possa ter fim, irmãos. Somos um. Declare sobre o sangue de Jesus. Ele se faz presente nesse momento para te dar uma dose de ânimo nessa noite, irmãos, para você possa seguir em unidade no Espírito Santo. Aleluia. Sinta a presença de Deus onde você está nesse momento. Seja renovado. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte ao meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Declare que nem a vida e nem a morte vai te separar. Nem a morte teu amor, Pai, me consome, sou teu. És meu. Declare, nem a vida e nem a morte, nem a vida, nem a morte nos separam, somos um. Teu amor, Pai, me consome, sou teu, és meu. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim, irmãos. A nossa aliança não tem fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique feliz, porque você faz parte de um povo que pertence a um Deus de unidade. Quão bom, irmãos, é que possamos viver em unidade. Eu esqueci de falar o tema da mensagem, sempre eu coloco o tema na minha mensagem. O tema da minha mensagem que eu trouxe hoje para a igreja: todos criados para viverem em unidade, amém? Todos nós fomos criados para viver em unidade. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, quero orar pela tua casa, pela tua família. Se você está enfermo ou alguém da sua família está enfermo, o Senhor nessa noite vai enviar a providência da cura. Se você que está precisando de um remédio, e esse remédio ele está sendo difícil de encontrar, ele não existe nesse momento, Deus está falando para você aquietar o seu coração, porque Ele é o remédio para a tua alma, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome, Deus. Pai,
porque Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre, Deus. Porque nós temos visto a Tua bondade, nós temos visto a Tua misericórdia, Deus. Afinal, Deus, as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos pelo nosso inimigo. Meu Deus, eu oro nesse momento, Deus. Eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas, Pai, nesse momento. Que estão acometidas, Pai, de enfermidades. Mas não só por este vírus, Pai, mas por caroços, nódulos, câncer, Senhor. Eu quero determinar, Deus, em nome de Jesus, sobre a Tua palavra, Pai. Que toda enfermidade agora ela retroceda, que ela desapareça, que ela saia em nome de Jesus da vida dessa pessoa, meu Deus. Que essa pessoa agora receba um bálsamo de cura na sua vida. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. E nós somos livres, Senhor, para Te agradecer, Deus. Para declarar, Pai, que nós somos Teus, que nós somos um com o Senhor, Pai. Abençoa cada família, Pai. Oh, Pai, leva a provisão do alimento, Pai. Leva a provisão, Pai, daquilo que eles precisam, Pai. Eu não sei, Pai, qual é a necessidade de cada irmão, mas Tu és o Deus que sondas e conheces. Visita agora, meu Deus, cada casa, cada família. Que essa Tua palavra, Senhor, chegue agora em cada lar, meu Deus. Eu falo, meu Deus, como aquele centurião, meu Deus, que apenas uma palavra Tua, Senhor, sobre a nossa casa e nós seremos curados, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa nação, Deus. Sara a nossa dor, sara a nossa terra, Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós, de cada um de nós, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor, e aperfeiçoa, Senhor, na nossa fraqueza, meu Deus. Oh, Pai, Tu és o grande eu sou. Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não há nada impossível para o Senhor, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos, aos Teus cuidados, Pai. Porque agindo o Senhor, meu Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor? Eu declaro em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a Tua casa. Que o Senhor te livra, que o Senhor te guarda, que o Senhor te abençoa, que Ele lança fora da tua casa toda enfermidade, toda maldição, toda doença, porque Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, em nome de Jesus. Eu quero abençoar também, Senhor, os dízimos, as ofertas da Tua casa, meu Deus, daqueles, Senhor, que semeiam na Tua casa, Senhor, ainda fechada, Senhor, mas continuam sendo fiéis a Ti, Senhor, porque nós servimos ao Senhor, meu Deus. Que haja multiplicação, prosperidade em cada casa, meu Deus. Abre porta onde não existe, Pai. Que o Teu povo tenha resposta favorável nessa semana. Nos livra, Senhor, nos guarda contra o laço do passarinheiro, contra a peste perniciosa, porque o Deus é eterno e a Tua habitação, e por debaixo de Ti Ele estende os braços eternos. Ele te disse que você já destruiu o inimigo. Toma posse em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, e que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus, hoje e sempre, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tudo que tu colocares às tuas mãos, assim prosperará, diz o Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada a todos. Fiquem na paz de Cristo e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?